Existe um grande fascínio com a Índia ou com a ideia da Índia e com a sua religião. O Steve Jobs foi para lá. Vão para lá com uma determinada ideia e depois barram com a realidade, e a realidade é que a Índia é o país com a maior taxa de defecação na rua. Eu não sei, eu tenho um fascínio com a Índia, mas ao mesmo tempo não sei se sabia lidar com isso Há tudo. ruas dedicadas só à arte de cagar. O smell que deve estar no ar, meu Deus. E é também o país com o maior número de violações e violações em grupo. Este episódio vai ser polémico. Mas eu até fui mudar de roupa, fui pôr uma roupa mais shanty para ver se. Para ver se chamas. Isto vai ser. Se chama aqui boas energias, porque isto é polémico. Eu tenho aqui a obra ao pé de mim para consultar, que eu sublinhei coisas. Então, o que é que nós hoje vamos falar do Osho e do livro do Inteligência do Osho. Para quem não conhece o Osho, vou ter de fazer aqui uma breve introdução. Como é que eu faço essa introdução sem começar já a Queres dar fazer tu? disclaimer? Faz, estou curiosa. O Osho entrou nas nossas vidas, ou pelo menos eu digo, na minha vida, mais ou menos no início dos anos 2000, começaram a aparecer uma data de livros do Osho, que coincidiam ali com aquela altura também, em que eu via as pessoas com o livro do segredo e não sei o quê. Foi na altura em que eu reparei dos livros do Osho. Mas nunca prestei muita atenção porque não era... Eu olhava para aquilo e eu achava que aquilo era um bocado ali psicologia barata, então acabei por nunca pegar naquilo. E esqueci a cena do Osho. Tinha muitas amigas que liam, que adoravam e que eu... Mas pronto, cada um na sua. E se queres ler o Osho, lê o Osho, não? E depois, em 2018, a Netflix lançou um documentário sobre o Osho, que aí foi a polémica, que eu não fazia ideia. Então, o Osho teve um culto. O Osho foi um guru indiano que teve um culto. Foi conhecido até durante algum tempo como o guru do sexo. Só que ele até lançou uma data de livros, teve várias comunas, chegou a ter depois uma cidade toda nos Estados Unidos que deu muita polémica, e é isso que é abordado no documentário da Netflix. E aquilo deu tanta polémica e houve tantos problemas que ele no início, depois morreu nos anos 90, e quem ficou com a propriedade dele acabou por fazer ali um rebranding e que voltou depois a vender como Osho, porque ele nasceu... Espera aí que eu tive de escrever aqui, que eu não conseguia decorar. Ele nasceu com um nome que depois acabou por mudar para Rajneesh, e depois na altura das comunas era o Bhagwan, e depois passou para o Osho. E ele é uma pessoa muito polémica, porque por tudo o que aconteceu nas comunas. E eu, agora que nós vamos pegar nisto do Osho, eu entrei aqui num modo que não consegui parar. Isto é como eu hoje em dia... Eu gosto muito de Michael Jackson, mas eu hoje em dia já não consigo ouvir Michael Jackson da mesma maneira como ouvia antes. Porque fiquei... És desse clube. Porque, contamina-me. Eu não consigo separar a obra do autor. E a mesma coisa acontece aqui com o Osho. Porque as coisas que aconteceram, que nós havemos de falar, de certeza... Eu estou a ler o livro do Osho, este do Inteligência, e eu estou a ir buscar as coisas todas que aconteceram na vida dele e percebo as coisas que ele está ali a dizer, só que depois começo a investigar cada vez mais e começo a escavar e começo a escavar. É tipo, mais um balde de merda. E eu não consegui acabar o livro, Sofia. Eu devo ter ficado aí na página 40, porque eu já não estava a conseguir. Mas isso não é nada. Eu não estava, não consegui, e depois fui pedir ajuda ao chat GPT para me explicar. Ele aprofunda muito. Portanto, nós vamos ter opiniões muito diferentes. Mas é uma pena. Pois, é assim, eu conheço o Osho desde, sei lá, provavelmente desde que trabalhei na livraria, que foi deve ter sido a primeira vez, ou se calhar não, se calhar antes, já havia livros dele em casa da minha avó, porque a minha avó assinava as seleções e havia aquela regra que eles tinham sempre que contratar livros todos os meses, comprar e não sei o quê, e ela comprava de tudo um pouco.
Às vezes até era um bocado à sorte que ela comprava. E provavelmente até foi aí a primeira vez que eu tive contacto com o Osho. Se bem que eu, entretanto, descobri outro indiano ainda mais velho do que o Osho, e esse sim eu lembro-me da cara dele lá por casa, que eu acho que li um livro dele também. E cheguei à conclusão que se calhar o Osho inspirou-se foi nesse senhor, Sim. porque as filosofias são muito semelhantes. Sim, porque isto, ao contrário do que hoje diz, nós somos uma coleção das coisas que conhecemos. Nós, Claro. nós não tiramos o conhecimento do cu, né? Nós, tipo, somos toda uma construção Sim, de do que tudo. De estudamos, do quem que é nos a educa, nossa daquilo que vida. estudamos, sim, sim. Sim, isto não E é? das nossas vivências. Claro, claro, claro. Não, mas eu lembro-me de. Na livraria vendia-se muito Osho, porque era um daqueles tops. Sim, Era sim. o, era o Osho e a outra senhora que também já falámos aqui, que tem muitos livros de autoajuda também, a Louise Hay. Mas, Mas o Osho realmente tinha muito impacto porque havia muita coisa. Eles inventaram muita coisa sobre ele. Ou seja, ele dava muitas palestras. sim, E, como estavam gravadas, eles transcreveram e organizaram essas palestras em livros exato. e dividiram por temas. Existe o livro da consciência, tu estás a ler o da inteligência, que eu por acaso também tinha cá em casa já, Sim, porque já tinha comprado uma versão do livro do bolso. Porque quando eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta também era um bocadinho mais para essas energias e para essas espiritualidades. E provavelmente deve-me ter falado sobre o tema e eu acabei por ir atrás outra vez e acabei por enfim, desenterrar outra vez o Osho na minha vida, porque eu sim. também já me tinha esquecido dele. Mas e quando tu lias as coisas do Osho, tu tinhas também contacto com as coisas que tinham acontecido nas comunas Não, não, dele, não. ou tu ficaste Não, eu só só no... sou. Eu sou pelo documentário também, que eu também apanhei na altura. Era o Wild Sim, sim. Wild Country, é de Sim, eu 2018. cheguei a ver. Eu cheguei a ver esse documentário também e fiquei um bocado surpreendida, porque quem lê só os livros dele Sim. não, pelo menos a mim, não me diz que aconteceu aquilo tudo. Não, outras pessoas que eu conheço que gostavam muito do Osho, pá, eu acredito piamente que elas não, e vou dizer elas porque eram só mulheres, elas não tinham noção absoluta nenhuma do que tinha acontecido. E que eu vou deixar aqui um disclaimer já, que é, nós iremos falar também do que aconteceu e isto é um bocado chocante, portanto, se vos fizer confusão Confusão. determinados temas, tipo pedofilias e coisas dessas, não Podem ficar por aqui. podem ficar por aí. Mas eu tenho ideia, a maior parte das pessoas que gosta do Osho não tem ideia de tudo o que aconteceu. Eu, na verdade, nem sei se posso dizer que gosto. O que é certo é que a forma como foram feitos os livros, à semelhança de muitos de outros do mesmo género que eu já li, a filosofia é muito semelhante. Ou seja, o modo de vida e a forma de ver, encarar a vida é muito semelhante àquilo, para já, que eu acredito e que me faz sentido. E depois, eu também não sou propriamente aquelas pessoas de associar factos à escrita, porque eu acho que tu consegues ser uma pessoa, se bem que ele não escreveu nada, Ele não ele só falou. escreveu, sim, aquilo. Este livro a mim soube-me um bocado. Porque é que eu também tive dificuldade? Porque isto é como tu disseste, transcrições de palestras deles. Estas versões que nós estamos a apanhar já são versões editadas, já são versões higienizadas. Pois. E é Mas tu muito. encontras no YouTube gravações antigas Encontras, das palestras que ele só que dava. a cena que aquilo, e mesmo nas gravações, aquilo para mim é tipo as deambulações de um velho narcisista, é aquilo que eu vejo ali. E faz muita confusão, não é fácil de seguir, e depois é muito tipo missa, estás a ver? Eu agora vou contar a É, história daquele homem que fez isto e aquilo e inventa, dá ali mete ali uns ele usa floreados. muitas. Sim, ele usa de muitas fábulas ou de Muito. situações que ele viveu. Aliás, este livro, eu, ao contrário de ti, eu consegui ler até ao fim. É, E pá, na verdade, mas e na olha, porque eu verdade eu tentei. reli o livro. Sofia, eu tentei. Eu juro-te, Eu calculei que não fosses houve conseguir. uma altura que o Sérgio me disse: não tens de ler isso tudo. E eu, pá, não vou conseguir. Não, não vai dar. Sim, se não vai, é muito difícil estarmos a ler uma coisa contrariados. Mas eu já o tinha lido, já o tinha cá em casa há uns anos, e é daqueles livros que tu lês uma vez,
interiorizas, encaixas e depois metes a prateleira, não é? E acabou até por ir de encontro a outro que também poderia dar muita polémica, que se chama mesmo o livro O Poder do Agora. E isso é de outro guru, vamos lhe chamar assim. Com esse título já estou a adorar. Sim. Porque ele também defende que nós temos é que viver no agora e não podemos estar agarrados ao passado e não podemos estar ansiosos com o futuro. Sim. Mas o Jim Carrey é muito fã e seguidor desse. Mas o Jim Carrey também já fritou a pipoca. Eu gosto muito dele, mas já fritou a pipoca, sim. Por isso é que ele já está noutro. Está noutro plano de existência. Sim, exatamente. Agora, o hoje, a inteligência criativa, porque na verdade o que ele está aqui a apelar é a inteligência emocional. Ele não está a falar da inteligência mental que toda a gente tem e que adquire pelos conhecimentos que vai adquirindo, não é? Ou seja, os conhecimentos académicos. O que ele está sempre a falar do início ao fim neste livro é da inteligência emocional. E a inteligência emocional tu só consegues adquirir com consciência, com meditação, com a tomada de consciência do teu corpo e das tuas emoções e dos teus pensamentos. É isso que ele está a tentar treinar. E o que ele defende é que a inteligência emocional está sempre agregada ao amor e que o amor é que é a força suprema para tu seres uma pessoa melhor. E, portanto, quando eu vi aquele documentário, eu já tinha lido este tipo de livros dele, achei aquilo um bocadinho das duas uma. Ou aquilo fugiu um bocado ao controle dele, porque ele tinha muitas pessoas abaixo dele que controlava, porque aquilo era uma aldeia inteira, não é? Mas as coisas já aconteciam antes dessa aldeia e tudo. Aquilo focou-se na cidade, mas... terrível. Sim. Eu não sei como é que aquilo pode acontecer, porque aquilo que ele vê no livro, ou pelo menos as palestras, e eu também já ouvi muitas palestras dele no YouTube, nada me leva para o caminho da pedofilia e nada me leva para o amor livre, sim. Ele defende um bocado o amor livre. Mas o amor livre de pessoas adultas e conscientes. Aquilo está uma nas criança entrelinhas. Que está lá... Está nas entrelinhas. Tu tens Mas não li nada disso assim, confesso. Ele no início... Os primeiros textos até deste livro... ele só lá para o meio é que eu comecei a ver mais essa cena de inteligência emocional, porque ele... Sim, ele não introduz logo. No início, ele parece-me, na palestra que eles ali metem, ele está a falar mesmo, ele diz que há as pessoas inteligentes e as pessoas... Eu li a versão em inglês, não sei como é que foi traduzido, ele diz que são as pessoas unintelligent. Ele não chama de burras, ele diz o unintelligent. E ele, no início, ele foca-se muito na cena do... Vocês não vão... As pessoas que vão para a faculdade não são pessoas inteligentes, porque depois estão, tipo, alimentadas pelo sistema. E eu depois começo a ver, pera... Então, mas lá ver uma coisa, eu vou chamá-lo Osho, não vou chamar outro nome, senão depois isto torna-se confuso. E é mais fácil. É mais fácil. Curto. Todos os nomes é o mais curto. É o mais fácil de todos. E ele teve um percurso em que ele esteve na faculdade, ele estudou filosofia e ele chegou a dar aulas de filosofia. Curiosamente... E ele era muito inteligente, por sinal. Ele era inteligente. Não, isso não vou negar. Ele depois acabou por ser expulso da faculdade porque eles começaram a perceber que tu, quando dás aulas de filosofia, tu tens de promover o pensamento crítico, tu tens de ensinar as diferentes teorias, e o que ele fazia era ele doutrinava. Ele dava o que ele acreditava, o que ele depois fez toda a vida dele. Ele criou um culto. Ele pegava nos temas e dava a perspectiva dele, em vez de ser a perspectiva teórica. Ele foi expulso porque começaram a achar que ele estaria a fazer uma lavagem cerebral às pessoas. Eu estou a ler aquilo, estou a ver, quer dizer, tu tens aí uma mala pata com a cena da academia porque tu foste expulso. Tu estiveste lá e eles expulsaram. E ele depois, quando desenvolveu as primeiras comunas dele, ele começou a desenvolver comunas lá na Índia, ele começou também a atacar muito o sistema, começou a atacar as outras religiões, que ele aqui também fala muito sobre a crença. Ele por natureza é antissistema, é anarquista. Não... Ele é antissistema. Sim, anarquista em relação à sociedade. Antissistema, menos contra o sistema dele. Porque eu estou a ler aquilo e olha... Pois, exato. Eu estou sempre, parece que estou com 7 pedras nas mãos
ler as Pela coisas vontade dele. dele, a sociedade era toda refeita. A organização da sociedade era toda refeita. Pela vontade dele. Pois, mas felizmente Aliás, não é feita à moda ele dele, explica porque a isso. moda dele... Ele explica isso no livro. Pois, mas é que a moda dele, e eu a cena do... Aquilo saiu fora do controle dele, eu não consigo muito ir nessa, porque ele mesmo quando tinha estas comunas pequenas, ele depois, e nós haveremos de falar, ele desenvolveu uns métodos de meditação em que mesmo quando ele estava nestas comunas pequenas, ele era muito da cena pela libertação, pelo sexo. Sim, ele defendeu o sexo tântrico e Tudo. existe e que é válido. E ele ainda por cima, sempre que fazia, quando ele começou a desenvolver as ideias dele, ele também vendeu muito ao Ocidente e começaram a aparecer muitas pessoas do Ocidente e muitas mulheres especialmente. E ele tem, e há registros quando ele ainda estava em comunas pequenas em que ele fazia essas, aquilo depois estava dividido, as fases da tinha várias fases de meditação e uma das fases há aquela fase de libertação. E havia muita... havia orgias, os gajos era o que fosse. E existem registros de até mulheres que engravidaram dele e que ele depois fazia novas, eu não quero chamar rituais, mas chegou a fazer abortos àquelas mulheres como ritual, portanto ele estava presente nas coisas todas que foram feitas. Depois, quando isto aumentou, quando foram para outra cidade dos Estados Unidos, aquilo ganhou uma escala completamente megalómana. É porque aquilo também foi bater com aquela década dos hippies e Exato. O amor livre. da libertação e do amor livre. Ele deve ter sido dos pioneiros do poliamor. Deve ter sido. As pessoas estavam descontentes com o status quo. Estavam descontentes com aquela vida... Estava a guerra do Vietnã a decorrer, havia muitas injustiças, muitas divisões. Na verdade, está um bocado semelhante ao que nós estamos a passar agora. E as pessoas sentiam-se oprimidas também pela religião católica, que te define, que tu tens de ter uma sexualidade também ali muito restrita, dá-te muitas regras, e ele é contra essas regras. E ele é contra as regras, é anarca, nesse sentido ele é completamente anarca. Tudo o que limite a tua vontade, sim, ele é contra. Ele centra-te muito no eu, centra-te muito de tu dares aso ao teu eu primitivo, o tu largares as amarras. Sim, primitivo, sim. Ou seja, ele é contra o sistema no sentido de que acha que o sistema automatizou as pessoas, tornou-nos robôs. Ou seja, nós estamos a ser criados, tanto em sociedade como na escola, para sermos robôs. Para sermos todos iguais, para obedecermos especialmente. Ou seja, a escola serve para nos ensinar a obedecer. Porque estamos a ser treinados para o trabalho em que temos que ser escravos. Essa é a filosofia dele. E ele acha que isso está errado, porque isso tira-nos, ou seja, afasta-nos do nosso eu interior e do nosso eu autêntico, da nossa autenticidade, enquanto seres humanos que sentem e que têm empatia e que têm intuição. Nós somos sempre crianças. Todo ser humano tem intuição. Temos de ser inocentes como as crianças. Depois, o problema Temos é que ele viveu muito estes cultos. Depois, ele atraiu imensas pessoas. Pessoas que levavam isto tão a peito porque também vinham dessa altura do amor livre e da opressão toda que sentiam com a religião, com a sociedade, com o casar, o ter uma casa, ou pagar a prestação. Mas as pessoas largavam tudo. Havia pessoas que largavam tudo e que chegavam lá. Louco, mas... Não, aquilo era de loucos. E entregavam-lhe a ele. O culto vivia muito das doações das pessoas. As pessoas davam-lhe tudo. Portanto, ele não... É porque ele também defendia aquela cena budista do desapropriar da matéria. Mas dá-me a mim. Olha, é assim, tu larga tudo. Larga o trabalho, larga a casa, mas dá-me, eu guardo por ti. Que ele chegou ao ponto... Sim. Essa era a filosofia dele, que guardava. Eu guardo. Eu vou comprar 93 Rolls Royce, em que depois vão dar para aqui a passear de Rolls Royce e com os meus Rolex e com não sei o quê, mas vocês usem essas roupinhas
de cor-de-rosa ou amarelo, ou o que era, o raio que parte era As aquilo. túnicas, E- andava tudo de túnicas. As pessoas, e foram ter com ele muitas pessoas que eram arquitetos, engenheiros, advogados, que depois deram imenso jeito para construir aquela cidade dele e para Ele foi as muito pessoas que estavam inteligente. lá, Temos que lhe dar a mão à palmatória. as pessoas foram para lá trabalhar como escravas, algumas delas. Sim, sim, sim. Portanto, é esta perversão do que Mas ele isso nos diz. templos budistas tu também fazes o mesmo. Tu estás dentro do templo, tu vives lá e cada um tem a sua tarefa. Certo? E Sim, ninguém recebe ordenado. está certo. Mas não há terapias com violações? Não há. Não sei, eu não estou lá dentro, mas eu espero bem que não. Porque eu até de todas as filosofias e religiões, a budista é que eu simpatizo mais. Espero que isso não aconteça lá. Nem as crianças perdem a sua infância, porque as pessoas depois iam. As pessoas largavam. Aquilo era impressionante. As pessoas largavam tudo, Era doentio. algumas levavam as crianças e depois. Isso é que eu acho que é errado. Foi aí que ele deve ter. Ele devia ter. Ok, não queria separar as famílias, mas Mas depois as crianças eram criadas ali quase em modo comum, naquele não é? ambiente. Sim, sim. Eu concordo com aquilo desde que sejam todos adultos. Se é uma decisão dos adultos e querem mudar a vida deles, tudo Sim. bem. Se querem fazer orgias, tudo bem. Estão conscientes do que vão fazer e dos riscos que correm, das doenças que podem contrair, tudo bem. Isto é Agora, não metam pré-sida. a crianças ao barulho. Isto é pré-sida. Sim. Claro, claro. Por isso mesmo. Portanto, são adultos, são responsáveis, respondem por eles. Perdem é quando metem crianças e o suprassumo não diz, olha, crianças não. Epá, Eu percebo a filosofia, que é, ok, vamos já pegar nas crianças, porque temos que pegar nas crianças para as desprogramar. Não vamos cair no risco de as deixar caírem na armadilha da programação e do robô. Mas existe idade para tudo. Exato. As crianças hão de crescer e hão de ter a sua educação sexual na idade Sim. apropriada. E hão de ter as suas experiências na idade apropriada. Choca-me muito ele deixar que crianças façam blowjobs a adultos, por exemplo. Pois, como mas as pelos vistos pessoas, aconteceu lá. se não, muitas delas, se calhar, não iam para lá se não levassem as crianças. E Pá, mas criavam uma comunidade só para as crianças com uma educação apropriada a elas. Tipo, no mundo do Star Wars isso também existe. Existem a escola dos pequenos Jedi, que são crianças que se percebem que têm poderes para serem Jedi e vão para uma escola especial e têm uma espécie de internato. pois, mas aqui eles não fizeram Estão a isso. ser treinadas para ser Jedi. Agora, Eu não acredito guardei, que... eu guardei aqui, porque à medida que eu ia lendo isto, porque há alturas em que ele fala das crianças e diz que as crianças são puras, e eu Sim, depois, são. e eu comecei, Se tu não deixares morrer a tua criança, tu vais ser muito mais autêntico e muito mais genuíno. Nós deixamos de ser genuínos e passamos a ser cínicos e passamos a ser hipócritas quando largamos a criança que há em nós. Isso é uma verdade. que largamos a criança que há em nós. Então, mas é assim, isso chama-se viver. Tu passas ao longo da tua vida e levas Certo. cacetadas, é uma questão de aprendizagem. Tu não vais regredir, tu não esqueces as coisas que já Não é uma questão de aprendeste. regredir, é uma questão de manteres a tua inocência de pureza e de acreditar no melhor das pessoas e de acreditar que... Mas isso é complicado. É complicado tu acreditares isso quando Claro, ligas hoje o em dia, telejornal. Como é que tu acreditas na bondade das pessoas quando vês o que infelizmente vês todos os dias? Pois, mas não acreditamos na bondade. Porquê? Porque ela deixou de existir. Porque as pessoas simplesmente epá, deixaram de sim, existir. só que ele, por exemplo, eu depois fui aqui, ele ia falar Materializam-se e robotizam-se, como ele diz. Ficam automáticas, eu fui- perdem a empatia. Mas, pá, mas quem é ele para dizer isso, pai? Faz muita confusão. Porque eu depois fui à procura do... Pá, mas de facto o que é que aconteceu? Estas crianças viviam nesta comuna e existe um livro que é o My Life in Orange, do Tim Guest, que eu quero ver se arranjo, em que é um livro de memórias. Ele foi criado numa comuna, e a ideia era de que as crianças tinham de andar para ali, correr livremente e aparecer lindas e inocentes e sem corrupção. Só que elas faziam isso ao mesmo tempo que podia haver sexo em qualquer lado com qualquer pessoa.
como depois havia, eu apanhei um relato de uma rapariga que diz, pá, nós devíamos ter pá, aí uns 10 anos quando um homem chegou-se ao pé de nós e nos pediu para batermos uma bívia no meio da rua e para ele era perfeitamente normal e era uma forma de transmitir Mas amor. isso é que está. É isso Epá, que já está errado, porque estão a confundir as coisas, eu acho. houve, e tu estás Ninguém travar isso é que está errado. há inúmeros relatos disto e eu depois fui procurar, então, mas e o que é que aconteceu também mais destas crianças? E o que é que aconteceu foi, muitas delas depois acabaram, quando aquilo acabou, acabaram por, como elas não tinham capacidades sociais para estar no mundo normal, tinham sempre sido criadas na comuna, muitas acabaram por não ter estavam integradas. problemas de droga, problemas de álcool, suicídios. Pá, é uma cena. Existe também um documentário que é o Children of the Cult, que eu ainda não vi. Eu estou a ver se arranjo, que era para ver, que também é de 3 mulheres que foram criadas numa comuna em Inglaterra. E é a história delas e é a forma como elas vão entrevistar pessoas que também tiveram com elas neste culto, nesta comuna, pessoas que eram mais velhas. E as pessoas justificam com então, mas nós aquilo não era com maldade, nós é que libertávamos o nosso eu e a nossa criança interior. Mas com crianças, Pá, com crianças, meu, aquilo é bué complicado. isso é muito deturpado. Essa ideia é muito deturpada. É Como é que tu podes completamente. misturar adultos com crianças? Não dá. Não dá. Não dá. Eu percebo que o Michael Jackson acabou por fazer o mesmo, mas eu acho que o Michael Jackson tinha um problema mental. Tinha. Não, é sim, é verdade, mas isso não pode justificar uma coisa destas, não é? Isto, Não, claro que não. e eu percebo que esta filosofia possa ter ali ideias muito interessantes, e eu acho que o Osho, sim, era uma pessoa muito inteligente. Eu não acho que ele era uma boa pessoa. Eu acho que ele tinha noção exatamente do que estava aqui a Sim, um pregar bocadinho narcisista, não é? e do objetivo que ele, de facto, ele devia querer comer o máximo de mulheres na vida. Bem, o homem era horroroso. O homem tinha... Sim, ele era esquisito. O homem era Era muito esquisito. pavoroso. Como? Yeah. Como? Eu acho incrível como é que uma mulher como a A eu Sheila. não sei. A Sheila, exatamente. Eu não sei como é que uma mulher daquelas, tão interessante, se foi apaixonar por uma besta daquelas. Essa Sheila, ela foi ali quase o braço direito dele durante muito tempo. E a mulher... Porque também era igualmente inteligente. Não, a mulher é a vilã perfeita. Eu estava a ver isto, estive a ler quando estive a ler sobre isto para este episódio, eu pensei, esta mulher é fabulosa, ela é vilã perfeita, é uma mulher altamente inteligente. Como é que não existem inúmeros filmes sobre isto, sobre estas pessoas, não é? Sobre esta mulher que ela chegou... Devem ter abafado. Mas deve haver documentários. Há documentários, eles devem ter os direitos e não devem naturalmente vender os direitos do nome. Mas Sim. no documentário então da Netflix, opá, esta mulher teve por trás de guerras biológicas do género de envenenar toda uma cidade para poder alterar as votações as eleições. Ela chegou a tentar envenenar um médico também. Ela tentou convenceu-uma a tentar assassinar um senador. Isto é tipo uma história isto é um romance. A história Mas ela foi presa ao contrário dele. diz... Mas ela foi presa ao contrário dele. Ele nunca foi preso. Ele vendeu-a. Ela foi presa para ele fugir. Usou-a. Basicamente. Ela fez tudo e o possível e o impossível por ele. Porque, pelos vistos, o que ela alega, depois fui encontrar entrevistas sobre ela e com ela. E o que ela alega era que tudo o que ela estava a fazer era por amor a ele. Pode ter sido, em parte, em parte pode muito bem ter sido por amor ou por ambição. Ela era uma pessoa extremamente ambiciosa. Não sei. O que ela defende era que ela tomou consciência que tinha nascido para ajudar pessoas. Tanto é que ela hoje em dia... Aliás, ela quando saiu da prisão veio para Lisboa. Para Portugal. Para Portugal, não sei se foi para sim. Lisboa.
Eu sei que foi para Portugal, fiquei a saber depois nesse documentário. E hoje em dia ela tem uma clínica na Suíça que ajuda pessoas com problemas mentais. Ela está lá, no dia a dia, é uma espécie de lar, por Sim. assim dizer, Eu para pessoas conheço-os a mentais todos, e ela é os fala. antigos clientes do culto. Sei. Opa, mas eu fico, Não sei, mas ela dedica a vida dela a essas pessoas. ela já não tem redenção possível. Por tudo, eu acho por tudo o que aquela mulher fez, por tudo o que esta gente fez, acho que já não há redenção possível. Ah, porque os crimes já são tão grandes, eu não consigo. Como é que estas ideias que parecem tão libertadoras e tão puras, não é? Tomam essas proporções, não é? Sim. Como é que Como é isto que dá a elas. volta? Isto mal comparado faz-me lembrar o Hitler. Não é mal comparado, é uma excelente comparação. Eu acho que é tal e qual. Não mal comparado no sentido da grandiosidade, não é? Da coisa. Porque o Hitler realmente aquilo tomou proporções completamente descomunais. Mas se calhar estes também teriam. Se tivessem deixado, se calhar teria acontecido o Eles mesmo. têm, porque eles também gravavam, houve uma altura em que a Sheila também chegou a pôr escutas na cadeira do Bhagwan e no quarto dele, e eles chegaram a registar ele a falar do Hitler com admiração e do Goebbels também como o grande mestre da publicidade e da propaganda. E eu, infelizmente, eu acho que os livros dele também sempre foram, a forma como eles foram escritos e a forma como ele fez o lançamento, principalmente dirigido à mulher ocidental, eu acho que é muito propaganda. E por isso é que eu também tive dificuldade em ler o livro, porque eu estou a ler aquilo e eu estou a achar que aquilo é muito propaganda daquela ideologia que depois é deturpada quando tu lá chegas. Mas E eu acho que essa são os coligação absolutismos, não é? é. Todos os absolutismos vão bater no mesmo sítio. As certezas absolutas e os ideais para a sociedade são sempre muito perigosos, porque só veem aquela perspectiva, só veem aquele ponto de vista, não é? E E era uma ideia um bocadinho mais Trump é uma comunista, não cópia era? do. Esta ideia dele de viver era muito Para mais todos os efeitos, comunista. era muito mais comunista. Era mais anarquista, mas era um anarquismo de nicho, porque depois dentro do anarquismo também existem várias variantes. Várias variantes, passa por nós. Mas ele queria pessoas livres e que todas pensassem como ele, porque ele achava que Exato. ele é que estava certo. Mas Por um lado, eu concordo com ele. E eu leio isto e não me espelho totalmente. Há coisas que me fazem. Até porque depois ele fala de Deus na mesma. Ele fala do fala de poder Deus, de Deus. sim. É aí que me baralha. Porque como é que uma pessoa que pode ter essa perspectiva de energia, de inocência e do eu autêntico e que o poder está em nós e nós nós somos capazes de tudo, não é? Porque ele põe muito poder no eu, no autoconhecimento. Como é que depois ele vai apelar a Deus? Que supostamente para mim Deus é sempre uma entidade que está superior a nós e que nos está a julgar. Pelo menos foi assim que me venderam o Deus. Sim. O Deus católico é esse, que está sempre a avaliar tudo aquilo que nós Exato, fazemos sim. e que nos vai julgar Sim. quando morrermos. A menos que a tradução eles entenderam traduzir como Deus e não era bem esse tipo de Deus que ele estava Eu li em inglês e fala de Deus, referir. sim. Diz mesmo God. E Pois, ele isso é capaz de ser mais autêntico do que uma tradução. e fala muito de Jesus Cristo. Ele conta muitas isso, ele histórias de Jesus compara. Cristo, do Einstein. Sim, ele vai buscar muitos cientistas. Ele dá muitas vezes exemplos com cientistas, especialmente o Einstein. Sim, especialmente o Einstein. É o Tinha um fascínio apelo com à ele. figura de autoridade, que é para tu te relacionares. Ele tem uma coisa que eu tenho que lhe dar, que é aquela ideia dele de que tu consegues criar mais neurónios, consegues expandir a mente através de meditação, através de... Já há vários estudos científicos que comprovaram isso mesmo. E esses estudos científicos vieram a seguir a ele ter dito isto. Portanto, mas os indianos também já defendem isso. Os dou-lhe essa de barato. Os hindus e toda a espiritualidade oriental
defende isso desde sempre, que a Sim. meditação é um caminho para nós desenvolvermos a nossa mente e nos libertarmos. Lá está, ele não... É o extremismo. Ele chegou a um ponto de... Ele se calhar estava num caminho que fazia sentido, mas depois deixou-se levar pela ambição e pelo ego. É que ele depois contradiz-se. É isso, é o ego, exato. Uhum. Ele contradiz-se, porque ele diz que não devemos ser domados pelo ego, que a falta de inteligência ou a inteligência que é praticada na sociedade é sinónimo de ego, É. mas depois ele próprio Ele caiu foi nisso. consumido pelo próprio ego dele. Ele caiu na própria rede. Por isso é que eu acho que isto é tudo uma coisa muito calculada. Eu acho que ele tinha sempre esta intenção de ter sexo com o máximo de pessoas, ou do basicamente não trabalhar e ter pessoas que lhe dão tudo, o dinheiro. Eu acho que ele sempre teve essa intenção. Eu acho que ele se via como um iluminado, ou seja, Ele eu se- sou mais poderoso do que vocês e, portanto, eu vou ajudar-vos a libertarem-se, ou eu sou a salvação. Sim, tem um bocado do profeta, não é? Um dos nomes que ele teve, que foi o Rajneesh, tem como a tradução livre como o Rajneesh era o abençoado que se reconhece como Deus. Ou então, Pois. como... Bem, ele não mentiu. Não, ele tem um nome que eu acho muito metal. Foi ele que inventou esse nome. Foi ele que inventou se esse nomeou. nome. Pode também ser traduzido para, e eu acho isto super metal, adoro, Holy Glorious Lord of Darkness. Eu achei isto fantástico. Isto podia ser um álbum, death metal. Nós temos aqui. Pois podia. Eu comprava. E eu Mas podia. achei como é que Mas estás a ver? alguém que defende que tu tens de largar o ego. Como é que ele próprio se deixa consumir pelo dele, não é? Verdade. Como é que é possível? A mente humana realmente é muito deturpada. É complexa e eu acho que é E mesmo... ninguém o contrariar, que eu acho. Não houve ninguém, nenhuma alma viva e de bom senso que o tivesse. Se calhar era logo expulsa do culto, não é? Não estava lá há muito tempo. É assim, ele andou a fugir. Ele foi para os Estados Unidos porque ele já era procurado na Índia. Ele ia ser preso. Ok. Por isso é que ele Pois. foi para os Estados Unidos, porque ele também criticou tanto as religiões indianas. Ele chegou ao ponto em que eles perderam. Eles perderam Mas os princípios das religiões indianas até vão um bocado encontrar aquilo que ele defende também. Mas é que ele... Do amor livre e de várias... E do sexo tântrico que nasceu lá, portanto... Mas ele disse tanto mal dos outros, apontou tanto o dedo aos outros, que ele tornou-se persona não grata, ao ponto de ele ter chegado a perder a religião lá. É como cá, não paga impostos. E ele perdeu essa isenção. A partir do momento em que ele perdeu essa isenção, ele quis sair, só que depois ele também começou a ser procurado por dívidas, também por lavagem de dinheiro, e por isso é que ele teve de fugir para os Estados Unidos. E curiosamente, quando ele fugiu para os Estados Unidos, foi por causa disso, ele fez 3 anos de silêncio, porque ele sabia que qualquer coisa que ele pudesse dizer poderia ser usado contra ele em tribunal. Contra ele. Basicamente. Até isso ele foi inteligente. Portanto, isto foi tudo... Ele teve um percurso sempre super calculado. Eu acho fascinante. Eu acho que o Osho é das personagens mais fascinantes do século passado. E fico admirada como é que não se sabe mais sobre esta vida, não é? Porque eu genuinamente eu acho isto fascinante. Também eram outros tempos. Agora é que nós temos o hábito de comentar tudo e de filmar tudo e de gravar tudo. Mas está e tudo de filmado, fazer Sofia? por tudo e por nada. Não sei se estará. Está tudo filmado. Eles filmavam e houve pessoas que tu tens... Eu sei que eles gravavam, por isso é que eles conseguiram este conteúdo todo para os livros, não é? Porque as palestras eram gravadas. Mas tu tiveste Agora, não sei pessoas se que filmavam se mesmo. infiltravam. Está no YouTube. Eu vi uma reportagem do 60 Seconds dos anos 70. Com eles a entrevistarem a Sheila, a falarem com ele. Foi na altura em que eles até estavam chateados. Eu acho que te mandei isso. E houve pessoas... Já sei, que eles confrontaram, não é? Que Sim. Entrevistaram na ela e depois mostraram as filmagens a ele. E houve Já pessoas sei, que já se sei. infiltraram lá nas sessões de meditação e que levaram câmaras e que filmaram.
Portanto, Das duas, uma, ou foram pagos para não dizer nada, porque havia muito dinheiro envolvido, então, tu e estás portanto dentro do tudo o que culto. gerasse polémica, És tudo o que gerasse pressionada. polémica e gerasse mau nome para mau nome para eles as Sim, pessoas, infelizmente, vendem-se com muita facilidade, não é? sim, sim, também. E tu é assim, se tu estás num culto destes, tu podes ir com o melhor das intenções, como muita gente foi, e tu vais a um culto destes, e aconteceu a polícia chegar a ser chamada porque alguma mulher estava a acusar pessoas de violação. Mal chegava lá a polícia, já nada se passava, porque depois há aquela pressão toda de Mas isso grupo. hoje em dia é igual, porque o tempo que eles demoram a chegar já nada aconteceu. Já as pessoas fugiram, já. Isso é um problema da polícia no geral. Yeah. Eles demoram tanto tempo a chegar, parece que estão à espera que a coisa se resolva, que é para eles não terem chatices. Eu já, infelizmente, já tive várias situações dessas em que não estava a ser testemunha auditiva, por assim dizer, de abusos, e eu chamar a polícia e eles demorarem 1 hora para chegar. Yeah. Quando eu sei onde é que é o posto da polícia, sei que demoram 10 minutos a chegar ao Yeah. meu sítio. Porquê que demoraram tanto tempo? Não Naquela tinham pessoas hora muito disponíveis, não estavam para acontece. aí virados? Claro, é o suficiente para tudo terminar, a pessoa se ir embora e tipo, está tudo certo. De todas as vezes que eu denunciei, e ao longo da minha vida já infelizmente já tive que denunciar várias, foi sempre esse o cenário que eu assisti. Tipo, como é que é possível a polícia não ser mais ativa? Sim. Porquê é que Entretanto, demoram pois, tanto tempo? Estou a avisar as pessoas, estou a avisar a polícia que estou a ouvir maus tratos, que estou a ouvir uma pessoa a ser espancada, e a polícia responde-me: pois acontece, a gente já aí acontece, vai. exato. A gente já aí vai. Foi a resposta que eu levava sempre. Quando apareciam. Porque houve casos que nem apareceram. Quando eram recorrentes, Já nem querem quando saber. eram moradas recorrentes, eles não vão. Porque já foi feito o aviso. A vítima, se quiser, que apresente queixa. Pois, e depois quando passar de 1 hora a vítima já não vai apresentar a queixa porque já foi Não, se pressionada, morrer, já já. não vai apresentar queixa Sim, nenhuma, de certeza absoluta. Porque morreu. sim. É ridículo. É ridículo eles só considerarem isso, por exemplo. Eu sou completamente contra. Não me venham com histórias de que a polícia está para nos defender na sociedade, porque não está porra nenhuma. Muito menos a mulher. A mulher é que tem que se fazer, tem que Tem de sobreviver fugir. aos maus tratos e tem que ir lá fazer queixa. E tem que provar. Porque se não Sim, provar, é a palavra dela contra a dele. sim. Se ele chegar lá à polícia e disser que ela é maluca, ela é bipolar ou ela é que não sei o quê, ele ganha a razão. Sim, É e quem ridículo. tem de fugir é a vítima, não é o agressor. Quem tem sempre de ir para o outro lado é a Exato. vítima, sim. É a vítima que sai de casa, nunca é o agressor. Como é que é possível? Como é que é possível eles alegarem que a polícia existe para proteger a sociedade e o ser humano quando é exatamente o oposto? Não Isto não é? é comportamento de quem defende. Pá, é Defende o agressor, Pois é. nunca defende a vítima. Como é que uma pessoa não há de perder a inocência e a criança cá em nós quando passas a vida. Nestas realidades, não é? Mas era exatamente isso que ele estava a querer explicar também. Era que a sociedade estava tão mecanizada para o capitalismo e para o consumismo e para o automatismo e para a escravidão que estava tudo mecanizado para que nós perdêssemos essa inocência. Eles queriam pessoas que não pensassem e queriam pessoas que só obedecessem. A própria escola estava construída para só se obedecer e nunca para pensar. Não está nada, graças a Deus. Se não tivesse andado na escola, seria uma pessoa muito diferente. Isto é. Não, porque ele defendia que apostava-se demasiado na memória, memorizar coisas em vez de pôr Assim, as pessoas a pensarem. E isso eu ainda concordo. em alguns casos, sim. Eu tive cadeiras que foram muito de memorizar, mas noutros não, não é? Tu não memorizas a matemática, tu tens que a treinar. Tu não vais, não vais fazer exercícios de álgebra Certo, por mas em cor. termos práticos também, em termos práticos, tu usas a matemática para quê? Para tudo. Os matemáticos defendem que a matemática está em todo Está em lado. tudo. Mas, Se não houvesse matemática, não havia computadores, não havia internet, não havia pontes, não havia. sim, tu desenvolves a lógica. O que tu estás a desenvolver ali é a lógica. Yeah. E o cálculo. E acredita que eu, quando andei a estudar estatística, eu acho que criei neurónios novos, que eu andava a sentir dores de cabeça em sítios que eu nunca tinha sentido. Oh, oh. Estatística é interessante. Probabilidades nem tanto, mas estatística é interessante. Quer dizer, probabilidades também tem o seu quê? Mas
Mas em funções e essa porcaria para Em mim tudo. não diz nada, não. Eu às vezes ainda faço equações e resolvo equações e quando as pessoas me vêm dizer eu nunca uso o teorema de Pitágoras, olha, eu uso, eu às vezes faço o teorema de Pitágoras. Que garante, e as pessoas não acreditam. Sim, mas se calhar, pois, no teu trabalho, se calhar vai ser necessário, sim, não é? Por acaso Sim, a mas matemática é tão importante na arquitetura, mas a matemática é está mesmo em diferente. tudo. Não há, não há como, não há como. Não há como fugir e não é uma questão de memória mesmo. O que era da ciência se não houvesse matemática? Nós ainda estávamos Sim, sem dúvida. olha, estávamos como os trogloditas do filme do Materialistas. Éramos os trogloditas também, sem matemática. Não, são aquelas, é, é, não é, Mas ele nem defendia muito o que ele estava a defender, era que estavam a ser programados para decorar, ou seja, não queriam que eles pensassem, mas em queria só determinadas que eles matérias, sim. obedecessem. Eu tive cadeiras de botânica que era só decorar. Botânica era só decorar. Pois, sim, também não há outra forma, não é? A menos que tu faças experiências e estejas em Não há outra contacto forma, tens de com as decorar. próprias plantas, não tens como, não é? Não tens como é que eu vou saber o nome das plantas? Eu tenho que as decorar. Tenho de Claro, decorar as tens que as famílias, decorar. tenho de. Pá, eu percebo essa crítica, só que a escola não é só isso, há uma simplificação e eu acho que ele soube muito sempre, eu acho que ele foi genial em vender as ideias dele e a vender o culto dele. Ele foi absolutamente genial, mesmo estes livros que nós falamos, como é, tu has de ver os títulos dos livros, caraças, é tipo, é a inteligência, é o amor, são palavras, Consciência, eu tenho o que é consciência. liberdade, meditação, essas coisas, é tudo palavra-chave, com capas também muito minimalistas, aquilo em Sim, termos, mas isso já não foi responsabilidade dele, foi de quem está à frente disto. Eu não sei se sim, de reparaste, eu quem não sei está à como é que é frente o disto. teu, mas eu não sei se o teu tem, mas no final de todos os livros dele, Sim, os que são em papel, pelo menos a edição de livro de bolso, que é o que eu tenho, todos eles têm uma explicação do retiro. Eles sim, primeiro tem. falam sobre o autor e depois falam sobre o retiro que existe, que é o Retiro de Meditação Hoje, que é um determinado sítio, não sei aonde, que eu não fui ao site, mas que é na Índia. Ainda é. E que podes fazer retiros, é tipo como é que eu ia dizer? É um alojamento, tu vais Sim, para lá, contratas sim, e ficas lá X dias para ter aí. Tens várias atividades e depois aquilo tem. Aliás, eles têm mesmo diz resort, eles têm um site só para claro, isso. sim. Tem um resort, tem uma revista, tem uma loja, não sei muito bem o que é que eles podem vender lá, só se for os Sempre livros. venderam lá também, tem lojas, eles também vendiam coisas que as pessoas que estão lá fazem, desde artesanatos e Mas a verdade é que ele deu emprego a muita gente, não é? ele escravizou muita gente. Ele não deu emprego, ele não lhes pagava. Escravizou, mas neste momento eu acho que as pessoas que estão lá devem receber um ordenado, não é? Digo eu. Não Achas que é faço tudo ideia, não, voluntários? as pessoas vão para lá e entregam tudo. Não sei como é que aquilo ainda funciona. Não sei, porque ele tem aqui um site. Quem é que trata disto? Isto ainda dá Alguém trabalho. recebe dinheiro. Alguém recebe dinheiro, Porque podes crer. fazer uma revista e editar, mesmo que seja online, dá trabalho, não é? São Dá. horas e horas de trabalho. Claro que dá. O resort, a mesma coisa, a manutenção do resort, a limpeza, a alimentação, tipo, quantidade de pessoas não são necessárias lá, não é? Sofia, eles construíram uma cidade com aeroporto, com bancos, com hospitais, com restaurantes. Aquilo devia ser fascinante. Aquela cidade, na altura, aquilo, aquilo era tipo, parecia a Disneyland, meu. Aquilo tinha tudo. Aquilo foi fantástico. Por isso é que eu acho que esta é uma história muito interessante. Ahm, Acho que as pessoas que leem o Osho deviam também saber um bocadinho mais sobre a vida dele Sim, conhecer os dois lados, não é? e acho que ainda hoje em dia existe um grande fascínio com a Índia ou com uma ideia da Índia e com a sua Sim, religião. sem dúvida. Porque Sem dúvida. há pessoas que vão para lá à procura da cena do O Eat, Steve Pray and Jobs foi para Love. lá. Quem? Sim, o Steve Jobs fez um retiro lá. Mas claro, os Beatles também tiveram lá. Os Beatles. Foi na mesma altura. Acho que foi na mesma altura. E há pessoas que vão para lá com uma determinada ideia e depois barram com a realidade e a realidade é
que a Índia é o país com a maior taxa de defecação na rua, mas uma cena fora do normal, tipo, Eu não sei, eu tenho um fascínio com a Índia, mas ao mesmo tempo não sei se sabia lidar com isso há tudo. ruas dedicadas só à arte de cagar, Que horror. e é também o O país... smell que deve estar no ar, meu Ouve, Deus. eu não consigo. E é também o país com o maior número de violações e violações em grupo. Não sei se as pessoas Claro. se lembram de há poucos anos atrás de uma rapariga, coitada, que vinha num autocarro com o namorado e que o rapaz foi espancado, foi tirado para fora do autocarro, que ela foi Que horror. violada violentamente. Ela morreu porque aquilo foi de tal forma violento, e eles inicialmente Coitado. não os queriam apanhar. Depois aquilo acabou por ver quase uma justiça popular para apanhar os gajos que fizeram isto. Isto lá é normal. Isto lá é normal. Portanto, eu acho que nós temos um fascínio pela ideia de uma imagem que não corresponde Eu à acredito que a realidade. Índia toda não seja assim, não é? Não. Aquilo deve ser uma parte da Índia, não é? Porque a Índia é gigante. Aquilo é gigante. Aquilo há de ter espaço para todas as realidades. Porque há malta que vai lá no sentido espiritual e vem de lá mais sereno, mais iluminado, mais. Aí corre, tirando as diarreias, corre tudo bem. Portanto, Sim, tirando as diarreias. Não, vão lá mergulhar no Ganges. Vão lá beber aqui. ai, pá, por amor de Deus. Animais Por amor mortos de para Deus. ali a flutuar, ou caraças. A minha sugestão Era de um livro. hoje, eu vou meter depois aqui a foto, que eu não consegui agora aqui encontrar, o livro que eu vou sugerir, Mas mete essa foto boa. que é o livro É o Colapso, que é um dos meus livros preferidos, que fala da ascensão e queda das civilizações do mundo. E tem um capítulo sobre a Índia, em que descreve Já muito... dá imenso tempo a ler esse livro. É fascinante, eu já o li várias vezes, que é do Jared Diamond, é um antropólogo, e ele tem lá um capítulo sobre a Índia e sobre o sistema de castas que existe na Índia, Pois. que também é bastante complicado. E é esse o livro que eu vou recomendar hoje. E é uma ótima recomendação, vale para as duas. Não, é ótimo. É Pá, e gigante. tem outro capítulo que eu adoro, que é sobre a Ilha da Páscoa, que eu acho que é das coisas mais deliciosas de sempre. De como é que como é que aquelas pessoas viviam naquela ilha foram responsáveis pela sua própria extinção. E é muito bom. Posso recomendar os outros dois autores que vão de encontro a ele e que eu acho que não enlouqueceram como ele. Sim, Que um deles é o Alan Watts ok. e o outro, que é o que eu já tinha falado, mas eu nunca sei dizer o nome muito bem dele, porque é indiano, é super longo. Mas é qualquer coisa como Krishnamurta. Se não é assim, é muito parecido. Nós mantemos aí isso escrito, sim. Mas, sim. Pomos ninguém vai conseguir pomos os dizer. links. Krishnamurti. É Krishnamurta. Eu acho que é Krishnamurta. É um nome muito comprido e é indiano. Yeah. Não é tão bom como, E eu acho que como ele- Holy Glorious Lord of Darkness. Era muito melhor. Mas isto é só um nome, estás a ver? Ele depois ainda tem outro nome ali, o apelido, mas eu nem me lembro. E o Alan Watts acho que ainda. Não quero mentir, mas acho que ele ainda é vivo. E encontras muitos. Nunca ouviste falar do Alan Watts? Eu nunca fui muito dada às cenas espirituais. Não, é verdade. E estas cenas, normalmente estes Mas livros... mas ele é lido e ouvido por psicólogos e tudo. Portanto, Há psicólogos, estavas a dizer que eu sou psicóloga, eu também gostava do Osho, não é por aí. yeah, Portanto, verdade. não, eu normalmente É espiritual, é mais espiritual do que científico, sim. eu normalmente estas cenas assim mais a minha espiritualidade é outra. Haveremos de falar daqui eventualmente, mas a Olha, minha é um bom espiritualidade episódio. não é por Falar aqui. O que é espiritualidade? É outra, não vai por aqui, que eu acho que também se a espiritualidade é isto, a mim não me diz nada. Portanto, haveremos um dia de... Eu acho que a espiritualidade é de aquilo que nos falar. fizer sentido, nos faz ser melhores pessoas sem termos que matar ninguém. Não, nem prejudicar haveremos de ninguém. explorar um dia, que eu acho que é um tema interessante, até eu própria, se calhar nunca pensei muito nisso, mas haveremos de desenvolver esse tema, sim. Pá, mais uma vez, nós estamos sempre a dizer, não sei quantas pessoas é que vêm até ao fim estes episódios, mas as que vêm, façam comentários, espalhem a palavra, digam-nos qualquer coisa, mandem-nos e-mails se não quiserem nada público, porque se calhar as pessoas têm vergonha, não é? Mas podem sempre mandar-nos e-mail, que é o entrebatons,
podcast@gmail.com. Uhum. Não me enganei, pois não. Ou podem só seguir ou partilhar os nossos perfis. Estamos no Blue Sky, estamos no Instagram, às vezes estamos um bocadinho no Twitter, que eu faço um bocadinho de publicidade. Voltem bem lá, volto. Estamos no Threads também. Podem ouvir-nos no Apple Podcast, no Spotify, no Popcast, que é a novidade, e na Rádio Agita, às segundas-feiras, às 22 horas. Sim, e E acho que não me esqueci de façam nada. like, carreguem nas estrelinhas, deem pontuações, que é para as plataformas também saberem que gostam do conteúdo e para Pois, poderem recomendar. sim, mesmo que não tenham ninguém para recomendar, se interagirem, já estão a ajudar. E no YouTube, podem seguir Sim. o nosso canal no YouTube. E Também digam-nos ajuda. o que é que O algoritmo. vocês são o quê? Timocho? Já conheciam? Não conheciam? Podiam nunca ter ouvido falar e agora vão ver e vão mergulhar neste mundo fascinante. Vamos converter pessoas, ou não? Ou não? Não, eu acho que as pessoas deviam de ver mais sobre isto, porque eu acho que é uma história fascinante. Infelizmente deixou um rastro de destruição muito grande, mas acho que Sim, mas por outro lado é um bocado yin e yang, porque ele também, nos livros dele, ele não incita ao ódio, nunca, em nenhum deles, pelo contrário. Eu, se calhar, também, se for ler o Mein Kampf, aquilo também não incita ao ódio. Tem ali umas ideias um bocado esquisitas, mas eu nunca li. Mas de Tenho esse livro certeza, atravessado, quero ler, mas não quero. Estou de certeza sempre- que vamos lá encontrar coisas com as quais concordamos. É um relógio Pois, se calhar. avariado está certo 2 vezes ao dia, não é? Exato, é isso mesmo. Portanto, já sabem. É isto que temos para dar. Quem dá o que tem, mais vai obrigar. E acho que já é muito. Para a semana há mais. Então vá, até para a Eu não sei semana. muito bem o que é, mas para a semana para mais. Tchau.